Bom, nós vamos estudar agora um problema bastante importante do ponto de vista prático, que é imaginar um circuito e que ele está sobre um campo magnético B, um circuito fechado. O que vai acabar acontecendo, né? Como eu tenho aqui, nesse caso aqui eu tenho um exemplo de um circuito quadrado, né, ou retangular, na verdade, vão surgir forças aqui que vão atuar nesse circuito devido à corrente, né? Esse circuito percorre uma corrente I, vão surgir forças aqui. Nós vamos mostrar duas coisas. Primeiro, que a força total é nula, no caso de B constante. Depois, nós vamos mostrar que vamos calcular o torque sobre esse circuito, tá? Então, são os dois passos que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma abordagem bastante matemática, porque a abordagem geométrica aqui é um pouco enfadonha, e eu vou optar então por fazer uma abordagem bastante formal aqui, para facilitar a nossa vida. Bom, então a primeira coisa é o seguinte, vamos assumir que o campo B é constante, né? Então eu tenho aqui a força magnética, nesse caso, é IDL vetorial B. Isso vai ser I dl vetorial B igual a zero. Só como esse circuito é fechado, a integral de caminho sobre dl, tá, é zero, tá certo? Ela é nula, porque o que vai acabar acontecendo? Eu tenho que contribuir ao longo do circuito fechado, que vai fechar em si mesmo. É como se fosse deslocamento esse DL, né? Eu vou somar pequenos deslocamentos. Como o meu circuito é fechado, por definição, a soma total dos meus deslocamentos é zero. Então, isso aqui é zero. Então, a força total, no caso de B constante, é nula. Então, não tem muita graça. O que é o torque, né? O torque é o seguinte, imagina que eu tenha um objeto aqui, tá certo? Eu vou atuar uma força R, uma força F, desculpa, vai atuar sobre esse meu objeto, né? Ele está à distância da origem R. O torque vai ser definido como produto vetorial de R por F, tá? Então, o que eu vou tentar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero calcular esse torque em relação a um circuito fechado para mostrar que no caso de B constante, quanto que vale isso, tá? Então, esse é o nosso próximo objetivo. Bom, eu vou explicitar essa demonstração. Eu vou abrir essa demonstração e fazê-la com bastante calma para vocês. Bom, então, vamos calcular o torque, né? O torque, que eu vou chamar de dt, eu vou ter que calcular o torque gerado por cada pequeno elemento de circuito aqui. Então, vai ter que ser um R, que é a posição do circuito, vetorial um F, um DF aqui. Esse DF, ele vai ser basicamente o que? Vai ser um I dl que multiplica B, pela definição da força magnética. Agora, se eu integrar, é melhor escrever isso, ficar um pouco mais legível se eu escrever isso da seguinte forma: R vetorial B vetorial I dl. E botar um menos aqui, tá certo? Fica um pouco mais legível. E o torque total, então, vai ser, como meu circuito em tese vai ser fechado, isso vai ser menos a integral de caminho fechado de R vetorial B vetorial I dl. Bom, eu estou assumindo sempre que B é constante, tá? Estou assumindo que B é constante e eu posso usar uma identidade vetorial, tá? Do cálculo vetorial, e eu posso escrever isso aqui
essencialmente comum menos I, porque I é constante, integral de caminho de B R produto escalar dl menos B vetorial R dl. Bom, essa quantidade aqui, ó, R dl, bom, esse primeiro termo aqui, então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever aqui, integral aqui, essencialmente essa aqui, R vezes dl. Isso aqui, usando o teorema de Stokes, isso essencialmente é a integral do rotacional de R dl ds, né, em relação ao circuito. Só que o rotacional de R vai ser uma coisa do tipo assim, vai ser, por exemplo, vai ser derivada de x R, né, você tem que lembrar aqui, é x a x mais y a y mais z a z. Então, derivada, isso vai ser derivada de x na direção x vai ser derivada de x em relação a y, menos derivada de x em relação a y, por exemplo, na direção AZ, tá certo? Então, essa quantidade é zero, essa quantidade é zero, né? Vai acontecer a mesma coisa se eu trocar x, y, z aqui, vai ser a soma de 3 zeros no final das contas. Então, essa quantidade aqui é zero por causa disso, tá? Então, A igual a zero. Então, eu vou resumir isso aqui nesse ponto aqui. A igual a zero, eu vou apagar essas contas para a gente ter mais espaço. Beleza. Ótimo. Então, agora a gente tem que... nós temos que ir para B. B, eu vou usar um teorema que é o seguinte. A integral de U dl é exatamente igual a menos o gradiente de U vezes ds. Tá certo? Sobre o circuito S. Esse é um teorema, não estou demonstrando isso aqui. Então, nesse caso, o que eu tenho que calcular? B, então, vai ser dado por pela integral de S de ds, que multiplica o gradiente de B multiplicado por R. Beleza. O gradiente de B multiplicado por R isso vai ser a derivada em relação a x de bxx na direção a x.
mais derivada de y de BY, y na direção a y, mais a derivada em relação a z de BZ, z na direção a z, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com um campo constante, tá? Então, esse termo não depende, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, e isso aqui vai dar BX AX mais BY AY mais BZ AZ, que é igual a B, né? Tá? Ficou um pouco confuso ZB duas vezes aqui. Tá certo? Então, isso aqui vai dar B e isso vai dar ds vetorial B. Bom, então eu vou fazer vou diminuir o tamanho disso aqui, só para a gente ter um pouco mais de espaço. Ficou difícil de ler, né? Mas tá bom. Deixa aqui. Beleza. Então, com isso eu tenho o quê? Eu tenho que o meu torque vai ser igual a menos a integral de B, de ds vetorial B, que é o que eu tinha antes, tá certo? Ou, e tem um i aqui também, né? Ou a integral de B vetorial ds. Tem um erro de sinal aqui. Tá errado aqui, tá errado aqui, e aí tá errado isso aqui. Então, isso aqui na verdade vai ficar, isso aqui vai ficar integral sobre o caminho fechado de I ds vetorial B. Só que a integral, tem outro erro aqui. Aqui. Relacionado com aquilo. Essa integral aqui não era a integral de circuito, uma integral fechada. Uma integral normal, né? Então, aqui uma integral, aqui uma integral. Bom, esse pedaço aqui, ó, lembrando que B é constante, isso aqui é a própria área S, tá certo? Multiplicado por I vezes B. IS é chamado de M, que é o momento magnético, tá? Então, isso aqui é chamado de momento magnético. Com isso, eu concluo, então, que esse animal aqui é M vetorial B. O que isso implica para o meu circuito?
o torque é o equivalente a uma força para rotações. Então, sempre que eu botar um circuito atravessado por uma corrente I num campo constante B, ele vai girar. Essa é a incrível conclusão que a gente tira depois de todas essas contas aqui. E essa conta aqui, se vocês quiserem, né, o torque, por exemplo, se eu quiser calcular o módulo do torque, isso vai ser MB seno de θ, onde esse θ é o ângulo entre B e M. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar um circuito, vou passar uma corrente por ele, vou botar um campo magnético e ele vai girar. Tá? Essa é a base de qualquer motor elétrico. Tá? Isso é a base de um motor elétrico. Qualquer motor elétrico funciona com base exatamente nesse princípio. Eu tenho um campo magnético, eu produzo um ímã forte o suficiente e coloco esse circuito na presença do campo, atravesso ele uma corrente e eu gero isso. Tá? Então, essa é a beleza da coisa. Tá? Eu tenho uma maneira de transformar a energia elétrica em energia mecânica. E isso é extremamente importante para basicamente qualquer motor que a gente tenha de base elétrica hoje. Né? Eles funcionam essencialmente dessa forma, usando esse princípio. Claro que, do ponto de vista de engenharia, nem sempre esse campo é constante, tem uma série de detalhes, mas a base de funcionamento é exatamente a mesma.